luxúria, gula, avareza, ira, inveja, preguiça e orgulho. Mas e se eu te disser que essa lista está errada? Na verdade, por muito tempo não eram 7, e sim 8 pecados capitais. E o mais estranho ainda, o mais importante deles nem sempre foi tratado como apenas mais um. Hoje a gente vai entender de onde realmente surgiram os pecados capitais, por que eles mudaram ao longo do tempo e como essa ideia acabou se tornando uma das estruturas morais mais influentes da história. E no fim você vai perceber que talvez esses pecados nunca tenham sido sobre religião, mas sobre entender a própria natureza humana. Para entender isso, a gente precisa voltar muito antes dessa lista que você conhece hoje, muito antes da Idade Média e muito antes de Dante. Tudo começa com uma palavra, a palavra capital. Hoje, quando a gente fala pecado capital, parece que estamos falando dos piores pecados possíveis, mas essa não é exatamente o significado original. A palavra vem do latim caput, que significa cabeça ou fonte. Ou seja, o pecado capital não é necessariamente o mais grave, mas sim aquele que é a cabeça e a fonte, a origem de todos os outros pecados. É como se fossem raízes. Eles não são apenas erros isolados. Eles geram outros comportamentos, outras falhas e outras corrupções. E isso muda completamente a forma de entender essa lista, porque ela não é só moral, ela é quase psicológica. Mas se esses pecados são tão importantes assim, será que eles já apareceram na Bíblia? E a resposta é sim, mas não da forma que você imagina. Na Bíblia você encontra diversas menções a comportamentos que hoje associamos aos pecados capitais, mas nunca como uma lista organizada. Eles aparecem de forma espalhada, como alertas, exemplos e advertências sobre a natureza humana. Por exemplo, em Provérbios 16:18, está escrito assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Aqui o orgulho já aparece como algo perigoso, quase como o início de um colapso. Em 1 Coríntios 6:10, há uma lista de comportamentos condenados, incluindo práticas ligadas à luxúria e à avareza. Em Provérbios 23:20, encontramos uma advertência contra excessos, que hoje associamos à gula. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E em Gálatas 5:19 aparece uma lista ainda mais ampla: ira, inveja, imoralidade, discórdias, etc. Ou seja, os exemplos dos pecados capitais já estavam todos ali, espalhados, reconhecidos, mas ainda não organizados. Isso é importante porque mostra que a ideia já existia, mas ela ainda não tinha sido estruturada, ela ainda não era um sistema. E é aí que entra uma figura que quase ninguém conhece, mas que foi essencial para criar tudo isso. No século IV, um monge chamado Evagrio Pôntico decidiu organizar aquilo que ele via como se fossem os principais males da humanidade. Mas ao invés de 7, ele identificou 8. E esses eram chamados de pensamentos malignos, ou tentações fundamentais. A lista incluía gula, luxúria, avareza, tristeza, ira, assedia, que é a forma mais profunda de preguiça espiritual, vaidade e orgulho. Percebe algo diferente? Aqui o sistema ainda não estava completamente fechado como conhecemos hoje. Alguns conceitos são mais amplos, outros ainda estão separados, mas o mais importante não é só a quantidade, é a lógica por trás. Evagrio não estava ali criando uma lista de proibições, ele estava tentando mapear o funcionamento da mente humana, como certos pensamentos levam a outros, como um erro interno pode gerar uma cadeia inteira de comportamentos. E dentro dessa estrutura, um pecado se destacava acima de todos: o orgulho. Para muitos pensadores cristãos, ele não era apenas mais um pecado, ele era a raiz de todos os outros. Ele foi o pecado que levou Lúcifer, o mais belo anjo de Deus, à ruína e queda, ou seja, o primeiro pecado da principal criatura que se opõe à figura de salvação. Antes de qualquer erro externo, existe um erro interno, uma elevação exagerada de si mesmo. O orgulho faz a pessoa acreditar que está acima de todos os outros, acima das regras, acima de Deus, e a partir disso, todo o resto se torna possível. A inveja nasce da comparação, a ira nasce do ego ferido, a avareza nasce do desejo de controle, tudo de certa forma volta para esse ponto inicial, o orgulho. Mas se eram 8 pecados, como chegamos a esses 7 que conhecemos hoje? A resposta não é apenas teológica, ela também é simbólica. Na tradição cristã, o número 7 sempre teve um significado especial. 7 dias de criação, 7 virtudes, 7 dons espirituais. O número 7 representa completude, perfeição, ordem divina. Então, ao longo do tempo, essa lista foi sendo ajustada. Alguns pecados foram fundidos, outros reinterpretados. A tristeza e a assedia, por exemplo, acabaram sendo associados ao que hoje chamamos de preguiça. A vaidade foi absorvida pelo orgulho, e assim os 8 se tornaram 7. Mas não porque o 8º desapareceu, e sim porque o sistema foi reorganizado para refletir uma ideia maior de harmonia. Mas ainda assim eu acredito que é um 8º pecado, que seria não deixar um like. Dá uma força aí, galera, deixa um like e um comentário sobre o que achou do vídeo.
E é assim que nasce a lista dos 7 pecados capitais que conhecemos hoje. Não como uma regra fixa desde o começo, mas como o resultado de séculos de reflexão sobre a natureza humana. Mas essa história não termina aqui, porque foi um poeta e não um teólogo que transformou esses 7 pecados em algo muito mais concreto. Algo que você pode ver, sentir e até temer. Na Divina Comédia, Dante não apenas descreve o inferno, ele cria um caminho de transformação. E é no purgatório que esses pecados deixam de ser teoria e passam a ser experiência. E é aí que tudo muda. Se a ideia de pecados capitais começou como algo abstrato, foi um poeta que transformou tudo isso em uma jornada viva, uma experiência, uma história. Essa história é a Divina Comédia. Escrita por Dante Alighieri, no século XIV, a obra é dividida em 3 grandes partes: inferno, purgatório e paraíso. Mas ela não é só uma história sobre o além, ela é, na verdade, uma jornada sobre o ser humano, sobre o erro, consciência e transformação. A narrativa começa com Dante perdido. Literalmente, ele se encontra em uma selva escura, sem saber para onde ir, sem direção, sem clareza. E isso não é só um cenário físico, é um estado mental. A selva escura representa uma crise, uma perda de sentido, um momento em que a pessoa se afasta do caminho que deveria seguir. E a partir daí, começa a jornada. Dante é guiado por Virgílio, símbolo da razão, através do inferno e depois pelo purgatório. Mais tarde, no paraíso, ele será guiado por Beatriz, símbolo do amor e da graça divina. Mas antes de chegar à redenção, ele precisa encarar o erro. Essa abertura da obra é uma das partes mais importantes, porque ela não fala só de Dante, ela fala de qualquer pessoa. A ideia é simples, todo mundo em algum momento se perde, e esse se perder não é necessariamente algo físico. É moral, espiritual, é quando você começa a agir sem direção, quando seus desejos, impulsos e falhas começam a tomar controle. E aqui tudo se conecta com o que vimos antes. Os pecados capitais não são apenas ações, eles são estados internos. E a selva escura é exatamente isso, o momento em que esses estados tomam conta. Nesse vídeo vamos focar na passagem de Dante pelo purgatório. Posteriormente, se quiserem, podemos aprofundar na sua passagem pelo inferno, pelo paraíso, ou até mesmo no simbolismo da obra. Então vamos lá. Depois de atravessar o inferno, onde os pecados são punidos, Dante chega a um lugar muito diferente. Um lugar que muda completamente a lógica de sofrimento, o purgatório. Diferente do inferno, onde as almas são condenadas, o purgatório é um lugar de esperança. Aqui ninguém está perdido para sempre. As almas que estão ali sabem que vão alcançar o paraíso, mas antes disso, elas precisam mudar. E é isso que torna o purgatório tão interessante, porque ele não é apenas um lugar de punição, ele é um lugar de tratamento, de correção, de reconstrução. Os sofrimentos ali não existem simplesmente para castigar, eles existem para transformar. Cada dor tem um propósito, cada dificuldade tem um sentido. É como se fosse um processo de cura da alma, e isso muda completamente a forma de enxergar os pecados capitais dentro da obra. Eles deixam de ser apenas erros que levam à condenação e passam a ser falhas que podem ser corrigidas. Existe ainda uma lógica mais profunda por trás de toda a estrutura do purgatório. A ideia de que todo pecado é, na verdade, uma distorção do amor. Na visão de Dante, o problema nunca foi o amor em si, mas a forma como ele é direcionado. Alguns pecados nascem de um amor voltado contra o próximo, como o orgulho, a inveja e a ira, onde o outro é visto como um obstáculo ou rival. Outros surgem da falta de amor pelo bem, como a preguiça, onde existe uma recusa em agir, em buscar aquilo que é correto. E por fim, há pecados ligados ao excesso do amor por coisas menores, como a avareza, a gula, a luxúria, onde o desejo perde o controle e se torna desordenado. O purgatório, então, não é apenas um lugar onde os pecados são punidos. Ele é um processo onde o amor é reeducado, ele é reensinado. Cada etapa da subida não elimina o sentimento, mas o reorganiza, ensinando a alma a amar da forma certa, na medida certa e na direção certa. No purgatório, a lógica é quase oposta à do inferno. No inferno, você vê o resultado final do pecado. No purgatório, você vê o processo de superação dele. É como se Dante estivesse mostrando 2 faces diferentes da mesma realidade. O que acontece quando você se entrega completamente ao erro e o que acontece quando você decide enfrentá-lo. E é isso que torna a parte da obra muito mais humana, porque ela fala de esforço, de mudança, de tempo. Ninguém é ali melhor instantaneamente. Tudo é gradual, tudo exige consciência e principalmente vontade. E é exatamente nesse cenário que os pecados capitais ganham forma. No purgatório, eles deixam apenas de ser conceitos e passam a ser vividos, sentidos e enfrentados. Mas existe uma ordem, uma lógica, e existem regras muito específicas que controlam tudo isso. E é aí que a jornada de Dante se torna ainda mais simbólica e muito mais profunda.
Diferente do inferno, onde o tempo parece congelado, no purgatório o tempo existe. O dia nasce, o sol se move, a noite chega, e isso não é só um detalhe. As almas só podem progredir durante o dia, quando a luz está presente, simbolizando a ideia de progresso obrigatoriamente ligado ao divino. Define a transformação como algo condicionado à existência da luz. À noite eles precisam parar e esperar. Isso reforça uma ideia importante. A transformação exige clareza, consciência, luz. Além disso, existe outro detalhe simbólico marcante. Quando Dante entra no purgatório, 7 letras são marcadas em sua testa. 7 letras P's, que vem de peccatum em latim. Cada um representa um dos pecados capitais. E à medida que ele avança, cada pecado superado faz com que uma dessas letras desapareça, como se fosse um peso que fosse retirado, como se a alma fosse sendo aos poucos purificada. E existe também um momento importante nessa jornada. Em determinado ponto, Virgílio, que guiou Dante até ali e simboliza a razão de certo modo, precisa se despedir, mostrando que razão sozinha não é suficiente para chegar no paraíso. A partir dali, Dante precisa de algo mais, algo que a razão não alcança. Ele precisa de força de vontade, mas antes disso, ele precisa enfrentar cada uma das etapas do purgatório, e elas seguem uma ordem extremamente específica. A subida do purgatório acontece em 7 níveis, 7 terraços, cada um dedicado a um pecado capital, e a ordem não é aleatória. Ela começa pelos pecados mais ligados ao amor distorcido pelos outros e termina nos mais ligados aos desejos descontrolados. A sequência é orgulho, podendo fazer uma leitura como a origem de todo mal, depois indo para inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. É como uma limpeza progressiva da alma, do mais profundo ao mais superficial. Agora vamos descrever cada uma das punições, ou de certo modo tratamento, para cada um dos pecados. No primeiro terraço do purgatório, onde ficam os orgulhosos, eles são punidos com o peso da própria grandeza. Os orgulhosos carregam enormes pedras nas costas, e isso vai muito além de um simples castigo físico. O orgulho, por natureza, é um pecado de elevação, é o desejo de se colocar acima dos outros, de ocupar um lugar maior do que seu próprio tamanho. Mas no purgatório, essa elevação se transforma em peso. Aquilo que antes fazia a pessoa se sentir maior, agora força ela para baixo, a impede de levantar a cabeça. Existe uma inversão completa. O que era leve, a sensação de superioridade, revela seu verdadeiro peso. E mais do que isso, ao serem obrigados a olhar para o chão, essas almas são privadas daquilo que o orgulho mais busca: reconhecimento, admiração e olhar. É um processo que quebra o ego, não para humilhar gratuitamente, mas para reconstruir a percepção de si. Passando para o segundo terraço do purgatório, temos a inveja. A inveja é um pecado silencioso, ela não precisa de ação. Basta olhar, comparar e desejar o que é do outro. E é exatamente por isso que no purgatório os invejosos têm os olhos costurados. E isso não é só uma punição, é uma remoção da fonte do problema. Porque a inveja depende da visão externa. Ela nasce quando o foco sai de si mesmo e se fixa no outro. Ao perder a visão, essas almas são forçadas a voltar para dentro, a enxergar sem os olhos, a desenvolver algo que a inveja destrói: o contentamento, gratidão. E existe algo muito mais profundo aqui. Costurar os olhos não é apenas impedir de ver, é fechar aquilo que nunca deveria ter sido usado daquela forma. No terceiro terraço temos a ira. A ira não é só violência, ela é confusão. É o momento em que sua emoção toma o controle e apaga a razão. E é por isso que no purgatório, os irados vivem em meio a uma fumaça densa. Eles não conseguem ver, não conseguem se orientar, eles estão perdidos dentro de uma névoa constante. Essa fumaça representa o estado mental da raiva. Quando alguém está dominado pela ira, tudo fica distorcido. As intenções dos outros parecem piores, as situações parecem mais graves, a realidade se torna turva. Mas diferente do inferno, aqui existe uma diferença essencial. Essa névoa não é eterna, ela pode ser atravessada. E aqui surge algo importante: a clareza pode ser recuperada. Passando para o quarto terraço, temos a preguiça. A preguiça não é apenas preguiça física, ela é mais profunda. É a falta da vontade de existir plenamente, de agir, de se envolver com o bem, e é uma espécie de apatia espiritual. E por isso o castigo é movimento constante. Correr sem parar, sem descanso. Isso pode parecer simples, mas é extremamente simbólico. Porque quem vive na preguiça não sofre por excesso, sofre por ausência. Ausência de energia, ausência de propósito e de ação. E o tratamento então não é retirar algo, é forçar o surgimento daquilo que nunca foi cultivado. É ensinar o corpo e a alma a sair da inércia. Chegamos agora ao quinto terraço e temos a avareza. Os avarentos vivem presos ao chão, com o rosto voltado para a terra, imóveis. Isso é profundamente lindo, porque a avareza não é sobre querer dinheiro, é reduzir o valor da vida ao material.
É viver olhando para baixo, para aquilo que pode ser possuído, controlado, acumulado. E no purgatório, essa escolha se torna literal. Eles estão presos exatamente na posição que escolheram em vida, sem conseguir levantar o olhar, sem conseguir se desprender. É como se o purgatório dissesse: você não foi forçado a isso, você escolheu olhar apenas para o chão. E agora precisa aprender a olhar para cima novamente. Sexto andar e temos a gula. A gula é o excesso, é o desejo que nunca se satisfaz. E por isso o castigo não é a retirada completa, mas a presença constante sem acesso. Os gulosos veem comida, sentem cheiro, desejam, mas não podem consumir. O problema nunca foi o objeto, mas a relação com ele. A comida não é o erro, o excesso é. E ao manter o desejo ativado, mas sem permitir a satisfação, o purgatório ensina controle, limite, consciência e um aprendizado equilibrado. Para o último e extremamente simbólico, temos o sétimo andar do purgatório. Aqui temos a luxúria. A luxúria é o desejo desordenado, não apenas físico, mas a perda de controle sobre o impulso. E o fogo aqui tem um significado muito específico. Ele não é apenas destrutivo, ele é purificador. O fogo transforma, refina, remove impurezas. Ao atravessar as chamas, essas almas não estão sendo destruídas, mas transformadas. O desejo não é eliminado, ele é reorganizado, direcionado, purificado. É quase uma alquimia. E isso talvez seja uma das ideias mais profundas de Dante. O problema não é sentir, é não saber lidar com o que se sente. Depois de atravessar todos esses níveis, depois de enfrentar cada falha, cada tendência, cada desvio, Dante chega ao topo, ao Jardim do Éden, o paraíso terrestre. Aqui não há mais peso, não há mais culpa, não há mais distorção. É o estado original, a condição antes da queda da humanidade, antes do primeiro pecado humano. É como se, ao superar os pecados, a alma retornasse à sua forma mais pura. E é nesse ponto que a jornada muda completamente, porque agora, Dante não está sendo mais corrigido, ele está pronto para algo maior. E talvez essa seja a ideia mais importante de toda essa jornada. Os pecados capitais não são apenas erros a serem evitados. Eles são partes da natureza humana que precisam ser compreendidas, enfrentadas, transformadas. E o purgatório, na visão de Dante, não é um lugar de condenação, mas de esperança, porque ele assume uma coisa fundamental, que é possível mudar. E talvez essa seja a parte mais atual da história.